Olá, tudo bom? Mais um dia aqui com vocês, né? No meu quarto vídeo já, graças a Deus, permanecendo aí nesse desafio. Bom, como você já sabe, né? Meu nome é Adriano e eu estou aqui para inspirar vocês a empreender, né? A servir a Deus empreendendo. Então, por isso que eu venho aqui todos os dias contar um pouco da minha história, contar um pouco das minhas experiências, aquilo que eu tenho aprendido durante essa jornada de empreender, né? Então, e empreender com Deus, não empreender sozinho, né? Mas empreender com Deus. Então, hoje eu vou aqui contar um pouco da minha história. Na verdade, eu e minha esposa juntos, né? Nós começamos a empreender em 2015, 2014, 2015, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo aconteceu, um pouco da nossa trajetória, muitas mudanças, muitas crises no Brasil, né? Nós passamos por greve de caminhoneiros, greve de correios, crise financeira do Brasil, e agora temos essa última crise, né, que nós estamos vivendo hoje. Então, toda crise é oportunidade de empreender. Não fiquem com medo de que, tá acontecendo várias coisas, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo negócios, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente também ganhando muito dinheiro. E eu até ouvi uma economista falando, né, durante a crise, o dinheiro só muda de mão, ele não some, né? Ele simplesmente muda de mão. Então, eu estou querendo aqui conversar com você e encorajar você, né? Você que tem um sonho, um desejo aí de criar alguma coisa, algo que está no seu coração já faz muito tempo e você não consegue tirar do papel. Aliás, não consegue nem escrever, né? E fica com medo do que está acontecendo no mundo. Então, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que estão em Deus, não precisam ter medo, né? Simplesmente Deus está aqui para nos ajudar. É Ele que nos dá a provisão, é Ele que nos dá a confiança de prosseguir em frente, é Ele que traz a semente para o semeador, Ele que dá essa semente para que o semeador plante e colha frutos e mais frutos. Então, eu quero encorajar você a isso. Por favor, se levante da onde você está agora e deixe o desânimo de lado, por favor, todo medo, e se levante em oração, se levante em Deus agora e tira isso que está no seu coração aí para você empreender, beleza? Porque Deus tem muito a fazer aí no seu empreendimento e com o propósito que você tem aí no seu coração, tá bom? Por isso que eu venho falando muito, eu falei no vídeo 2 sobre arrependimento, mudança de mentalidade, e isso é muito importante nessas horas. Acredito eu que eu confio plenamente nessa palavra que aqueles que esperam no Senhor, né, voarão mais alto, eles correrão, irão mais longe. E essa é a palavra que nos encoraja, né? E, e durante todo esse período nós precisamos ter essa palavra de que é o Senhor que está conosco, é Deus que nos guia nesse momento tão difícil, beleza? Então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui, então eu vou seguindo uns tópicos aqui para não me perder. Bom, o que aconteceu? Eu casei e minha esposa simplesmente me perguntou. Eu ganhava pouco e minha esposa me perguntou o seguinte: Adriano, você quer que eu trabalhe fora, né, para poder ajudar na renda? Aí eu perguntei assim para ela. Na verdade, eu acho que foi de Deus, porque eu nem imaginava isso, que ia acontecer tanta coisa. Eu perguntei a ela assim, mas o que você gosta de fazer? Aí ela me respondeu, olha, eu gosto de fazer patchwork, eu gosto de fazer artesanato, peças criativas, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. E eu falei assim, então faz isso que você gosta, se aperfeiçoa nisso e tá tudo bem. E aí ela começou a fazer coisas de artesanato, né?
e eu trabalhando fora, ela sempre recebia encomendas, né? E, e, e eram, assim, não eram muitas encomendas, né? E eu, e durante o tempo foi passando e ela sempre foi fazendo essas encomendas. E eu ficava pensando assim, né? Como otimizar esse trabalho dela? Ela, por exemplo, ela recebia encomenda, aí tinha que fazer todo o projeto lá da bolsa, do enxoval, ou seja, né? Tinha vários projetos lá. E aí eu ficava assim, poxa, como que eu posso otimizar esse tempo para ela? Porque, ao mesmo tempo, ela perdia alguns dias e algumas horas até a noite para poder entregar a encomenda. E eu, enquanto isso, eu trabalhava fora. Aí veio. Aí beleza, eu ficava só isso em mente, mas não falava nada. Eu simplesmente só ficava pensando e deixava pra lá, tipo, né? Aí o que aconteceu? Eu saí da empresa, fiz um acordo na empresa para construir para entrar no empreendimento com uma pessoa. Aí acabou que não deu certo, aí eu tive que prestar consultoria em algumas empresas. E aí eu fui me aventurar em fazer consultoria aí em algumas empresas, na área de departamento pessoal. E as empresas estavam passando algumas dificuldades, porque naquela época eu não lembro exatamente qual era a crise que o Brasil estava passando. Mas as empresas não estavam conseguindo gerar uma liquidez, um fluxo de caixa, né? Então, acabou que o primeiro custo, né, a ser cortado seria a consultoria. Então, eu perdi várias consultorias até ficar com nenhuma. E aí, veio aquela palavra, né? Porque o meu medo era o seguinte: meu medo, poxa, eu já estava casado e eu tinha que sustentar a casa, né? E eu fiquei assim, bom, eu não posso ficar sem emprego, não posso. E meu maior medo era, eu não posso, a gente não pode passar fome, né? Porque eu cresci com a mentalidade de que eu precisava sobreviver. Simplesmente, tipo assim, trabalhar para sobreviver. Era esse o meu pensamento. E até que a palavra de Deus entrou no meu coração, aquela palavra de Mateus 6, né, que fala que nós não devemos nos preocupar, ficar ansiosos com coisa alguma, porque Deus é que cuida de nós, né? Assim como Ele cuida dos pássaros, das flores, enfim, Ele cuida de nós. Então, Ele não permite com que os filhos passem fome ou passem necessidade, né? Aí tinha aquela palavra de Isaías, eu não sei exatamente o capítulo, mas ele falava que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas de águia, né, voarão muito alto e correrão e não se cansarão. E eu e nessa crise toda, eu falei assim, Deus, se essa tua palavra é verdade, eu vou confiar nela. Eu não vou me preocupar com nada. E tipo assim, já estava sem contrato, a Fabélia só estava com algumas encomendas lá, e eu literalmente não queria me preocupar com nada. Foi um exercício penoso, mas eu falei assim, não, Deus vai prover a nossa casa. Meio que dá para escandalizar alguns, né, com essa história, mas o que aconteceu? Nesse período, eu conheci o marketing digital. Eu não sou o cara de mexer em sites, eu não sou muito de computador, né? Mas nesse dia, tava essa explosão de marketing digital e eu comecei a futucar e a ver, né, como funcionava toda a ferramenta, como que se vendia através da internet. É, como que eu faria para poder pegar todas aquelas pessoas que estão nas mídias sociais e levar para o meu site e realizar a venda, né? Então, eu via, como eu estava já pensando lá atrás, né, quando eu estava trabalhando ainda, né, e minha esposa estava fazendo encomenda, como eu estava pensando em como otimizar o processo dela, eu vi na internet essa possibilidade de otimizar muita coisa para que ela pudesse vender mais. E aí eu comecei a montar todos os sites, montei as redes sociais, e cheguei para ela e falei assim, você topa gravar vídeo? Eu tinha um celular velho, assim, e aí, vamos criar um canal no YouTube? E ela falou assim, tá, vamos gravar. Mas só que à medida que eu conversava com ela sobre marketing digital, ela não acreditava.
Gente, pelo amor de Deus, hein? Eu não tô vendendo nada aqui não, tá? Pelo amor de Deus, eu tô contando a minha experiência. E aí ela começou a gravar e eu não sabia que ela não tinha medo de gravar, né? Porque depois eu percebi que muita gente tem essa dificuldade, né? De chegar e olhar para a câmera e gravar. A gente parece estar falando com ninguém aqui, né? Em frente às câmeras. Mas é muito difícil e minha esposa simplesmente ela foi e começou a gravar. E aí, mas só que eu não tinha um produto, né, físico. Eu não fiz nenhum curso, eu não paguei nenhum curso, não fiz nada. Só fui assistindo vídeos no YouTube e simplesmente fui montando as coisas. E aí, o que aconteceu? A gente precisava de um produto, a gente precisava de vender alguma coisa. O que a gente vai vender? A gente vai vender um produto pronto, um produto já das encomendas, né? E colocar na loja virtual. E a gente foi conversando e tal, mas só que era muito o tempo, né? O custo não seria viável, né? Fazer isso. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei, antes de montar o site, eu pesquisei no Google. No Google tem uma ferramenta chamada palavra-chave. Palavras-chave. E ali você começa, você coloca uma palavra lá e ela pesquisa para você e fala assim as tendências. A palavra é igual eu coloquei lá, gestão de pessoas, departamento pessoal, treinamento de pessoas e tal. Ele vai me indicando, ó, existe tantas pesquisas para essa palavra-chave. Então isso me indicava que, poxa, vale a pena fazer produtos para esse nicho, né? De treinamento, departamento pessoal, gestão de pessoas. E depois eu coloquei artesanato, patchwork, quilt, né? Tudo que envolvia a parte artesanal, que ela fazia, eu coloquei lá e eu vi e fiquei surpreso, porque a busca era gigantesca, né? As mulheres, elas pesquisavam muito no Google para poder fazer os produtos manuais, né? Enquanto que a parte de gestão não tinha muito a ver. Então, a partir dali, eu decidi, não, vou focar no artesanato. E esqueci departamento pessoal, gestão de pessoas, porque não valeria a pena. Então, assim, foi muito legal, assim, graças a Deus essa ferramenta Google é boa. Eu não sei até que ponto, mas naquele momento lá me ajudou bastante. E ali eu foquei em artesanato. E ali nós começamos a conversar, eu e minha esposa, e falando qual seria o produto, né? Aí até o momento que a gente foi num encontro, né? Eu acho que eu já contei essa história para vocês, que foi um pastor nessa igreja, ele é um economista, trabalhou na Bolsa de Valores, e ele falando sobre o cenário do Brasil. Aí ele falando que as coisas estavam ruins mesmo, e iriam piorar e tudo mais. E ele falou assim, irmãos, a igreja não é para a igreja se assustar, né? Porque nós temos o Senhor. E então, peçam ao Senhor ideias, não peçam dinheiro, porque tem muita gente com dinheiro na mão querendo boas ideias. Então, a partir desse encontro, eu e minha esposa, aquilo ali ficou no nosso coração, nós começamos a pedir a Deus ideia, porque era exatamente isso que a gente precisava. Qual era o produto que a gente iria vender, começar a vender na internet? E aí surgiu a ideia, uma irmãzinha, uma amiga da minha esposa ligou para ela querendo tecido. Um tecido que só vende no Rio. No Rio? Agora esqueci. Não, é no Rio. No Rio. Um tecido que só vende no Rio. E geralmente chega nas lojas algumas estampas aleatórias, assim, mas não chega as melhores estampas. Então, aí minha esposa falou assim, não, eu vejo, vou ver para você como que faz essa compra. E aí ela conseguiu o contato dessa loja lá no Rio de Janeiro e fez a cotação e perguntou a um grupo de mulheres: vocês querem tecido? Aí as mulheres imediatamente começou em 2 dias. A minha esposa já tinha um pedido lá de 500 metros de tecido, um pouco mais de 500 metros de tecido,
Era muito, a gente ficou espantado com a quantidade, né? E aí nós pedimos, e aí a gente viu essa logística e falamos assim, nossa, tecido então, vamos vender tecido. Então aí eu montei o site, coloquei lá, fizemos parceria, não é que fizemos uma parceria, né? A minha esposa se tornou, a gente fez um CNPJ para minha esposa, e ela fazia os pedidos, né? A gente faz o pedido, mas antes de fazer o pedido na loja, a gente já avisava as mulheres, ó, quem está querendo tecido da marca X? Ó, tem essas estampas aqui, a gente escolhia as estampas, eu não lembro se a gente escolhia ou se já estava no site. Naquela época as lojas de tecido nem imaginavam vender tecidos pela internet, porque geralmente a mulher gosta de ir na loja, tocar o tecido, ver as estampas, ver se o tecido é bom mesmo e tal. Então, por isso tinha esse receio, né, de vender tecido pela internet. Aí, minha esposa fez o pedido, a gente fez todo o controle lá das pessoas que queriam e vendia. Então, a gente começou a vender por lançamento, não lançamento, mas por campanha. A gente falava assim, ó, esse mês a gente vai ficar com 2 semanas ou uma semana fazendo pedido, depois a gente para de fazer o pedido, faz a compra lá na loja, esse pedido chega e a gente distribui. Aí depois que distribui, a gente faz outra campanha e assim sucessivamente. E a gente foi fazendo isso até chegar, assim, em alguns pontos que a gente nem imaginava, desde o norte até o sul. A gente começou a vender tecido e tal. Mas aí aconteceu a crise dos Correios, aconteceu a crise dos caminhoneiros, e isso quebrou a gente, assim, de tal forma que a gente não conseguia dar giro, né, dar fluxo de caixa. E aí um amigo nosso emprestou até dinheiro para nós e ele nos ajudou muito, né, nesse período, onde a gente não tinha praticamente dinheiro nenhum. A gente precisava, na verdade, comprar. Nessa parte, eu adiantei um pouco, mas nessa parte a gente já não trabalhava mais com campanha, a gente já deixava, a gente já comprava o tecido, né? A gente começou a criar estoque. Então, como a gente começou a criar estoque, isso dificultou bastante, porque estoque parado é dinheiro parado, então isso é muito ruim. Então você fica naquela pressão de ter que vender, você tem que vender de qualquer forma. Então a gente estava vendendo aproximadamente 10 mil reais por mês, entende? Mas era pouco é como se fosse assim, a gente vendia 10 para lucrar 1.000, por exemplo. Então não estava valendo a pena. E até o dia em que eu recebi uma proposta de trabalho para vir para o Paraná. Aí eu vim para o Paraná e eu falei com minha esposa, olha, eu vou focar na empresa lá. A gente está numa cidade nova, emprego novo, um contexto de vida totalmente diferente do que a gente vivia lá no Espírito Santo. Então, eu vou focar, então você vai ter que tocar essa questão da loja virtual. A gente não estava com muito estoque também, a gente estava querendo parar de vender tecido. E aí eu comecei a focar. Enquanto isso, a minha esposa ficou em casa tentando fazer alguns pedidos e tal, até que ela engraçado que como a gente estava muito junto nessa questão de depender de Deus, né? Ela começou a orar e meditar, pedir ao Senhor ideias, até que ela teve a ideia de fazer um curso online do nada. Ela montou e vendeu, tipo, 1.000 e poucos reais. Aí depois ela vendeu de novo, aí deu 2.000 e poucos reais. E ela achou bacana, mas só que para alavancar, para escalonar, a gente precisava aprender outras coisas. Então, e eu também não tinha muito tempo. Enfim, ficou uma coisa meio embolada, porque eu precisava focar no trabalho, para pagar as dívidas, para pagar todas as contas da casa. E eu fiquei assim, não, a gente não tem tempo para isso, né? Mas a minha esposa, em todo tempo, não parou de fazer conteúdo, não parou de conversar com as pessoas, ensinar. A gente ainda estava com alguns restinhos de tecido em casa e ela
ainda se vendia, e assim foi. E aí aí o que aconteceu depois? Deixa eu ver minha colinha aqui. Ao vivo é assim, né? Você pode... Aí montamos e-commerce, mudamos para Paraná. Aí a descoberta, né, que minha esposa, quando ela viu que montar curso, né, valia mais a pena do que vender material físico, então a gente falou assim, não, vamos tentar investir nisso, né? Mas só que nesse mundo do marketing digital, aí tipo assim, já estava tipo assim, tomado, o Brasil já estava tomado por esse conceito, e para fazer um curso, né, virtual, vender, né? Então a gente teria que desembolsar também grana e tal, mas só que eu não me sentia seguro ainda para mexer nisso, né? Porque a gente poderia perder mais dinheiro ainda e a gente não tinha condições de perder mais dinheiro. Aí aconteceu. Aí em 2020, a história é bem recente, né? Veio a pandemia, mas antes de vir a pandemia, eu comecei a orar, pedir a Deus, falei assim, Deus, a gente precisa decidir o que a gente faz, se a gente continua na internet ou se eu continuo, eu vou fazer outra coisa, o que o Senhor quer? Qual é o passo que a gente deve tomar? Eu não quero ficar nesse vai e vem, nessa coisa que não anda. E aí veio a pandemia e eu fiquei em casa, uns 5 meses em casa. E nesses 5 meses a gente começou a... E tudo começou, gente. Eu e minha esposa conversando sobre propósito. Qual é o nosso propósito aqui? O que a gente vai fazer da vida? Para onde a gente está indo? Enfim, a gente começou várias coisas. Como a gente mudou para o Paraná muito corrido, é como se nesse período de 2020, é como se a gente começasse a colocar a nossa vida em ordem. E aí a gente começou a conversar sobre várias coisas e fomos pontuando. Não, a gente quer isso, quer X, Y, Z, de propósito, como casal, como família. A gente projeta isso, então a gente vai seguir em frente. E o marketing digital, toda essa parte de marketing, toda essa parte do digital, ela entra no nosso propósito porque ela nos ajudaria muito, né? Então eu falei assim, então esse ano, esse marketing, essa questão do digital, se ela não virar, a gente abandona. Se virar, a gente continua. E aí eu orei, coloquei diante de Deus, e Deus foi dando algumas estratégias a gente estava querendo comprar um curso, e a gente ficava falando assim, não, a gente está sem dinheiro, a gente está sem dinheiro, a gente está sem dinheiro, está sem dinheiro, está sem dinheiro. E quando a gente orou a Deus, falando assim, Deus, a gente não tem dinheiro para comprar esse curso que tá aberto agora, tal. E Deus fala assim, vocês já têm esse dinheiro. Aí foi aí que nós lembramos que em 2019 a gente tinha recebido uma oferta e essa oferta cobriria o curso. E é como se a gente pegasse essa oferta e multiplicasse essa oferta que nós tínhamos recebido, né? E a gente conseguiu comprar e nós conseguimos virar a venda do curso dela. Foi bem incrível, né? E a gente está, assim, tentando escalonar o curso e está dando certo, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança, mas está tudo bem. E aí, a gente também quando veio para cá, para o Paraná parece que é uma terra abençoada, né? Surge um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente, lá no Espírito Santo, em 2016, nós tínhamos um projeto de uma casa onde as mulheres poderiam ir costurar, fazer toda a parte, aprender, né, o artesanato, mas aquele artesanato artesanato com tecido, né? Vou falar, eu esqueci o nome que ela coloca.
E aí, o que acontece? Minha esposa estava pesquisando na internet e esse projeto cabia na Lei Rouanet. E aí a gente correu atrás, recebemos uma oferta e nós conseguimos construir esse projeto. E no ano de 2020, enquanto a gente estava orando, né, colocando tudo em ordem, né, esse projeto já estava parado já há um ano e foi em 2020 que esse projeto foi aprovado. Foi aprovado e, na verdade, ele tinha sido dividido em dois projetos e ele, de repente, foi aprovado e foi tudo fruto de oração. E aí nós ficamos, né, então nós tínhamos, então, esse projeto da casa, a questão do curso online, e aí também nesse período, junto com a minha esposa, junto com um amigo nosso, construíram um aplicativo. Isso tudo foi acontecendo, gente, né? Ela em casa criando as coisas e eu trabalhando para poder pagar as contas, né? Mas ela sempre conversava comigo para poder saber, né? Tô na direção certa? É isso mesmo? Não é? O que é pra gente fazer? Aí eu falava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Ah, você pode aperfeiçoar a sua ideia assim, 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 assim. E aí a gente foi. Então, eu ficava só empurrando ela, né? Empurrando, não, vai, faz isso. Não, não, Fabelle, volta, não, não faz isso. Faz isso e assim, assim, assim. Ela até ficava chateada comigo um pouco, né? Quando eu cortava algumas coisas. É, enfim, e ela criou, junto com esse amigo nosso, um aplicativo também. E aí a gente tem agora, hoje 3 projetos. E os dois, né, que seria o curso, já estava já engatilhado, a gente já sabia como fazer o escalonamento dele. Tem que ter paciência, não tem jeito. A casa, com essa pandemia, não tem como abrir um lugar físico agora nesse momento. Então a gente está esperando o momento certo para poder abrir. Mas assim, zero de grana. A gente está com zero de grana. A gente não tem dinheiro para alavancar esse projeto da casa, né? O projeto, na verdade, é de 750 mil reais e a gente não tem grana. Não tem. E eu não sei o que vai ser daqui para frente. Por isso que é bom, eu tô gostando de fazer essa live, porque vai registrando. É como se fosse o meu diário aqui, né? Eu tô registrando a minha história. E, e tem sido muito legal. Bom, e aí em 2000 na metade de 2020, eu sentei no sofá, literalmente, sentei no sofá e perguntei assim: Deus, tem um aplicativo. Qual é o próximo passo do aplicativo? O que eu preciso fazer para alavancar esse aplicativo? E Deus, assim, ali na hora, cara, na hora Deus, ele fala um nome. Eu vou falar um nome fictício aqui, José. Converse com José. E era uma pessoa que eu já conhecia, mas eu não tinha muito contato. Era um cara extremamente, sabe, importante nos negócios, importante. Eu falei assim, quem sou eu para conversar com esse cara? Mas aí eu falei assim, não, eu vou conversar. E fui lá, peguei o telefone, pedi uma pessoa o telefone dele. Aí eu consegui esse telefone e liguei para ele. E eu E ele falou assim: ah, não, legal, poxa, não, vou marcar um dia pra gente conversar. Mas aí foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu não conseguia. Eu acho que já tinha passado alguns meses, né? Mas aí eu falei assim: ah, cara, eu acho que eu vou desistir. Aí teve um dia que eu falei assim: José, é o seguinte, José, eu só preciso de 1 hora com você. Eu não vou desperdiçar seu tempo. Eu só preciso de 1 hora com você. Você poderia nos atender? Isso foi. Aí no mesmo dia ele falou assim: não, podemos conversar hoje à tarde, então? Aí eu falei assim: podemos, então, podemos. E foi legal, e eu acho que foi em 50 minutos que nós contamos todo o nosso projeto, do aplicativo e da casa também, falamos tudo. Aí ele falou assim: ah, o aplicativo, existe um programa assim, 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 um programa televisivo que a gente está estreando agora,
que eles pediram ajuda para construir esse programa de televisão e acredito que vocês podem participar. Aí eu pensei assim, como? A gente não é nada. Como que a gente vai participar de um programa de televisão, né, de startup, né? E a gente nem tinha noção de que nós já éramos startup, né? Mas a gente nem imaginava isso. E aí eu falei assim, tá, mas a gente não estava acreditando, né? Eu acho que 3 ou 2 semanas depois, a pessoa do programa liga para nós querendo saber sobre o aplicativo que a gente tinha. E a gente foi falou e tal. Isso era já num sábado. E essa pessoa falou assim: não, vocês têm um perfil legal, o aplicativo tem uma história muito boa e que dá para participar do programa. E aí eu falei assim: não acredito nisso, cara. Aí, isso no sábado. No domingo, um outro cara, né, que faz todo o processo seletivo das startups também queria conhecer mais a fundo o nosso aplicativo. E aí ele fala, não, vocês têm uma história muito bacana, uma história que realmente traz um propósito, então vocês passaram, vocês podem participar do programa. Aí eu falei assim, não acredito, cara. E aí ele falou assim, olha, mas só que vocês têm que estar aqui quarta-feira, aqui em São Paulo, em quarta-feira, e a gente vai gravar quarta, quinta, sexta, eu acho que sábado também. Não, desculpa, era quarta e sexta, alguma coisa assim. E quem gravou todo o programa foi minha esposa, né? Porque ela foi idealizadora e ela tem mais desenvoltura para falar, né? E ela conhece muito bem esse mercado do artesanato. E ela falou e deslanchou. E fomos passando de etapa por etapa. A gente não imaginava, gente, de verdade, a gente não imaginava que o aplicativo iria para a final. E foi para a final e ganhou a final. E o prêmio foi de entrar na aceleração de uma aceleradora que ela é diferenciada porque lá já tem sócios que são investidores. Então, as startups que entram nessa aceleradora, elas ficam numa vitrine para que os investidores possam estar acompanhando e na medida que eles veem que o aplicativo é escalonável e dá realmente um faturamento muito legal, eles vão lá e pegam essa startup e injetam dinheiro neles. E ela também ganhou, o aplicativo ganhou eu acho que R$ 1 milhão em mídias, né? Mídias na televisão. Nós ficamos muito felizes porque a gente não imaginava que a gente iria entrar nesse mercado. Eu jamais imaginaria isso, de entrar nesse mercado que eu achava assim que era assim extremamente difícil, né? De estar perto de investidores, de estar perto de gente que realmente está ali para poder te colocar a mão no bolso e tirar dinheiro para poder investir no seu negócio. E esse é o nosso quadro atual. Nós estamos fazendo a aceleração, nós já estamos fazendo toda semana mentorias e a gente está aplicando tudo aquilo que estamos aprendendo, né, para poder alavancar esse aplicativo. E esse aplicativo tem, pelo que a gente estava já olhando algumas coisas, né, que eles pedem para poder avaliar LTV, CAC, o ROI. Então, a questão do NPS do cliente, o NPS é quando o cliente ele vê o seu produto e indica seu produto para outro. Então, a gente foi vendo essas métricas do aplicativo e, cara, a gente fala assim, não, esse aplicativo, a gente está um pouco na frente, até demais do que a gente imaginava. E a gente está nesse pé, gente. E a gente continua orando, pedindo a Deus direção, sabedoria para poder, sabe, entrar nos negócios com atenção, com temor, né? Eu acredito que isso não tem enchido nossos olhos, pelo contrário, a gente tem tido temor e a gente sabe que na medida que a gente vai crescendo, o dinheiro não é para o nosso bem, nosso bem não, é para nosso bem-estar, né? Eu queria dizer isso, bem-estar, de
sabe, gastar dinheiro comprando melhor carro, comprando melhor casa e gastando dinheiro adoidado. Não, não é isso. Esse dinheiro tem um propósito. E é por isso que a gente tá empreendendo, porque há um propósito muito maior do que simplesmente empreender. E é por isso que acredito que vocês que estão aqui, né, assistindo, né, esses vídeos, vão estar me acompanhando nessa jornada aí que nós estamos, né? E, e é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, né? Nós estamos aí nessa empreitada e, como eu disse no início, né, a crise ela é um motivo para você crescer. Ela não é um motivo para você desistir. É um motivo para você avançar e crescer. Tem muita gente que tem ganhado muito dinheiro na crise, né? E eu acredito que os filhos de Deus, né, aqueles que conhecem o Senhor, não podem ter medo, não podem ter medo de avançar, de ir além do que do que está na sua frente. Tipo assim, você não pode ver o que está na sua frente, mas que você tenha a visão de Deus, beleza? Então é isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha edificado sua vida, né? Que você possa compartilhar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, pela mesma situação. Eu acredito que tem irmãos e, enfim, pessoas que precisam serem encorajadas, porque não existe pessoas que não têm ideia, não têm boas ideias. Eu acho que todo mundo tem algo muito especial. E eu ouvi uma frase de uma pessoa que não é cristã, que o mundo precisa do seu dom. Imagina, isso é bem forte, né? O mundo precisa do seu dom. E você tem algo na mão onde você pode ajudar. Só você tem isso. Só você tem isso na mão. Só você. Mais ninguém. O mundo hoje tem quantos bilhões? Eu acho que são 7 ou 6 bilhões de seres humanos rodando pela Terra. E cada um do ser humano tem algo especial que o mundo precisa. E isso é muito, muito legal porque isso veio de Deus. Deus colocou algo especial em cada um de nós. Beleza? Obrigado. Fique com Deus e que você possa ser abençoado grandemente por essa live, por esses vídeos que eu estou gravando e que vocês possam comentar aqui. E eu queria ouvir a história de vocês também e que vocês possam comentar e deixar e compartilhar também, beleza? Não esqueçam de clicar no sininho, porque eu não estou tendo horário, né? Aí hoje, agora mesmo, eu estava pensando de fazer as lives todo dia às 5 horas da manhã, porque é um horário onde eu acordo, né? E eu tenho treinado, né? Acordar às 5 horas da manhã e para ler um pouco, mas aí também dá tempo de gravar um vídeo e depois ir para academia, né? Porque eu tô vendo que eu tô precisando fazer exercício, eu sou uma pessoa sedentária pra caramba. Então, esse horário eu acho que seria muito legal. Vou tentar fazer isso, eu não sei, porque eu acordo mal pra caramba, eu acordo, nossa, meu Deus do céu. Mas Deus vai dar graça. Beleza? Compartilha aí, aperte o sininho e se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque vai me ajudar aí a espalhar para mais gente essa mensagem, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.